Vamos que vamos, pessoal. Agora, nesse momento, vamos criar esse gráfico bonito aqui. Ele é chamado de load plot ou Cleveland plot. E a gente, para isso, vai utilizar a biblioteca ggplot, que é uma biblioteca que é uma extensão do ggplot, e usar a função gg.chart. Antes da gente começar, vamos criar aqui um conjunto de dados minerando algumas informações do pane. Então, pane, Shift M, group, vai. Vamos usar aqui a área de ocupação. Summarize. A gente vai utilizar média de compras, de compra, onde essa média de compra vai ser, como o próprio nome diz, a média da variável compra. Para ficar mais interessante, eu, em vez de trabalhar diretamente com a média, eu vou arredondar. Vou deixar claro aqui que eu quero arredondado para duas casas decimais. Então, eu não vou trabalhar direto com a média, mas com a média arredondada para duas casas decimais. E a gente vai criar uma nova variável usando a função state, onde essa função state ele permite utilizar mais funções do que a summarize. E a gente vamos chamar uma variável chamada categoria de compra e usar a função if else. Então, o que eu vou estar dizendo aqui para se essa média de compra que eu acabei de criar ela for menor do que 190, eu vou dizer que a situação é uma média baixa. If else, olha, se essa média de compra ela estiver abaixo de 200, a gente vai classificar ela como média. Em qualquer outra situação, seria alta. Tá? Então, lembrando que aqui a checagem é por cada passo. Né? Foi menor do que 190, baixa. Não foi, ele vai passar para a próxima comparação, é menor do que 200, ou seja, vai estar entre 200 e 190, média. Não satisfeita nenhuma das situações, alta. Eu vou chamar isso aqui de, vamos colocar aqui, área de ocupação, alta. Na saída, se a gente colocar algo, ele vai ter cada uma das áreas de ocupação, a média de compra e a categoria de compra. Isso aqui é legal que a gente vai utilizar no .char. Eu começo dizendo ao, mais ou menos como no ggplot, só que aqui eu não falo. Alguns dos comandos que estão bem explícitos, aqui ficam mais implícitos nessa função .char. Então, aqui eu coloco direto quem é que eu quero como x, área ocupação, y vai ser a média de compra, vírgula. Eu vou dizer que eu quero as cores associadas à categoria de compra. A gente rodar isso daqui, já sai um gráfico onde média de compra é com C maiúsculo. Se a gente rodar aqui, já sai um gráfico, tá? Vou dar um zoom aqui para
para dar uma olhada, mas ainda ele está numa versão preliminar. Vamos dar uma melhorada nele, porque tem vários argumentos que melhoram isso daí. Por exemplo, a gente pode escolher as cores com a função argumento palette e especificar as cores aqui. Eu vou trazer um vetor de cores já pronto. Uma dessas cores são exatamente essas que estão aparecendo aqui, que nós vamos utilizar no gráfico. Outra informação que a gente pode dizer, eu quero que seja adicionados segmentos, que são aquelas linhas, as linhas verticais, tá? Dot.size. Eu quero que dê uma aumentada no tamanho. Vamos ver como é que ficou o nosso gráfico agora por enquanto. Pronto, segue nosso gráfico. Ele está seguindo esse. Está nos valores mais baixos, depois vai para os valores médios e os valores baixos. Então, esse seria a ideia. Note que aqui ainda nós temos uma categoria, se a gente prestar atenção, ela está seguindo uma classificação que não é intuitiva ainda. A gente precisa alterar isso daí. Lembrando que a gente pode dar uma olhada aqui nesse categoria de compra e dar uma olhada na classe. Ele vai dizer que é caractere. Então, para alterar a ordem, a gente já viu isso aí em gráficos anteriores. Eu tenho que dizer que essa categoria, eu tenho que transformar essa categoria em uma variável fator e dizer qual é a ordem que eu quero que ela assuma. Factor levels. Eu vou adentrar aqui direto. Eu quero que o primeiro nível seja baixa, a segunda seja média e a última seja alta. Vou dar isso aqui. E vou fazer o gráfico novamente. Vou dar um zoom aqui. E agora ficou o gráfico, a ordem aqui, ele vai seguir, já estava seguindo naturalmente baixa, média e alta, e agora a legenda também segue como deveria seguir, baixa, média e alta. Antes ele estava seguindo a ordem alfabética. Então, esse é o nosso gráfico 10. Até o próximo, pessoal.